Pessoal, então vamos iniciar aí hoje o assunto de hoje da aula de inteligência artificial, são agentes inteligentes. A gente vai ver o que é agente, o que é inteligência, né, o que é inteligente, e vamos conversar sobre, né? Então, vamos ver o nosso primeiro histórico, né? Os agentes inteligentes, quando que eles surgiram, né? Eles surgiram na década de 90. Muitos de vocês estavam nascendo nessa década daí, né? Tirando o Joan, claro, como uma evolução da programação orientada a objetos. Então, os agentes inteligentes, eles são uma segunda etapa da orientação a objeto, né? Digamos assim, só foram possíveis por causa dela. Os agentes inteligentes surgiram em 95 e foi devido a algumas pesquisas que foram realizadas, né, encorajadas pelo progresso dessa resolução de problemas, né, de inteligência artificial. E essa resolução de problemas de inteligência artificial, eles foram demandando cada vez mais a necessidade de entendimento e compreensão sobre algumas coisas. E graças ao paradigma da orientação objeto, a gente conseguiu codificar coisas diferentes, coisas que não podiam ser implementadas ou eram extremamente difíceis de serem pensadas antes, né? Se você olhar a orientação a objetos e isso, todo o seu contexto, né, de estrutura, você vai verificar que a gente tem a parte procedural, que, né, que é a programação modular, que é um paradigma anterior à orientação a objetos, ao paradigma da orientação a objetos, que tem a programação estruturada como base, né? Então, todos eles são baseados na programação estruturada, que depois descobriu-se os métodos, depois a gente teve as estruturas complexas criadas, e essas estruturas complexas de referências foram chamadas de objetos, e esses objetos facilitam muito a gente fazer representações do mundo real e de problemas, né, obviamente facilitando aí a nossa produtividade. Mas a gente vai falar um pouco sobre o que é um agente, né? E aí a gente vai seguir o dicionário. Vamos ver lá, buscar no dicionário da língua portuguesa algumas definições que dizem o que é um agente, né? Um agente, ele pode ser definido pelo que age, que exerce alguma ação, que produz algum efeito. O que agencia ou trata de negócios alheios, pessoa encarregada da direção de uma agência, qualquer coisa, força ou substância que produz ou é capaz de produzir determinado efeito ou resultado. Eu acho que aí já começa a gente ter noção do que um agente faz, né? A definição, mesmo sendo uma definição literal puxada do dicionário e nada voltado para a área de tecnologia, a gente pode ver que a gente, se pegar o terceiro item, eu acho que ele faz muito sentido, né? A definição inicial, que é ele age e exerce alguma ação. Então, o agente é aquele que age e exerce ação e produz algum efeito quanto a isso, né? Ele pode ser qualquer coisa, ou uma força, ou uma substância, no nosso caso, ele pode ser físico, ele pode ser lógico, pode ser só um programa, mas ele pode ter um programa rodando junto com o hardware, que, sei lá, poderia ser um robô, alguma coisa do tipo. Então, a gente pode evoluir essa definição para a área de tecnologia dessa forma. E a gente tem lá o que é inteligência, né? O que é inteligente, qual que é a definição, né? Eu gosto muito de pegar as definições de dicionário de língua portuguesa, porque quando a gente vê essas definições e rebate contra a realidade das definições tecnológicas, a gente vê que faz sentido os nomes, né? Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, inteligência é a faculdade de aprender ou compreender, percepção, apreensão, intelecto, intelectualidade. Inteligente é aquilo que tem relação com inteligência, né? Então, faculdade de aprender. A gente está falando de agente, a gente está falando de agente inteligente, a gente viu que o agente, voltando lá, o agente, ele é aquele que age e que exerce alguma ação.
E a gente tem que inteligente é aquele um que é capaz de aprender, compreender, perceber, né? E se a gente juntasse o agente e o inteligente, né? Então eu estou juntando o agente e o inteligente. O que dá quando eu junto o agente e o inteligente? Essa junção daí é interessante. Então, quando eu tenho um agente inteligente, a gente tem uma evolução. Então, se a gente juntar as duas definições, a gente pode criar uma definição própria, né? Seria agir sabendo o que faz. Então, se a gente age e inteligente tem percepção do que está acontecendo e aprende, então ele age sabendo o que faz, ele age pensando, ele raciocina para agir, né? Um agente inteligente é um alguém que age segundo um raciocínio, né? Então ele tem alguma coisa empacotada, uma inteligência que sabe, uma tomada de decisão esperta, né? Aí tem um raciocínio, ele pode ter um pensamento, né? Uma forma de pensar, ele age da melhor forma possível, lembrando que o possível, nesse caso, quer dizer com base nas suas limitações de conhecimento, né? Ou limitações de capacidade. Um agente inteligente, ele reage, ele faz uma ação sobre, né? Analisando através do seu cérebro, de alguma forma, o que está acontecendo ao seu redor, as circunstâncias, ou seja, o seu ambiente, respondendo depois de elaborar uma resposta, né? Ele vai fazer, então, uma ação processada por alguma caixa preta aí, que a gente chama de cérebro, de acordo com o que ele percebeu do ambiente. E levando bem para o mundo da inteligência artificial, um agente é um software que é capaz de fazer coisas que provavelmente você faria, se tivesse tempo para isso, né? A ideia de você criar agentes é para facilitar a vida. Vamos imaginar aí algumas possibilidades, né? Imaginando um agente de um chatbot, de um chat inteligente. Eu poderia colocar você lá para ficar respondendo as mensagens. Só que aí você tem que ficar parado aguardando pessoas terem dúvidas para entrar em contato contigo. Se as pessoas não tiverem dúvidas, você fica à toa. Você fica parado lá aguardando alguém ter dúvida. Agora, enquanto você está atendendo uma pessoa, você não pode atender outra pessoa, porque você vai provavelmente se confundir. É difícil lidar com dois problemas, principalmente quando eles estão muito separados, né? Muito distantes um do outro. E quando estão próximos também podem gerar confusão, né? Então, se você estiver imaginando um chatbot, um robô de bate-papo, né, de chat, que fica sei lá, de um site de compras. E eu estou querendo comprar uma cafeteira. E você também está querendo comprar uma cafeteira. Eu estou querendo uma cafeteira da marca A e você está querendo uma cafeteira da marca B. E a gente está debatendo sobre cafeteira e perguntando. Se tem uma pessoa por trás e tentando, é capaz dela confundir quem quer qual cafeteira, né? Isso daí é um problema grande para a gente. E esse problema os chatbots não têm, porque eles conseguem criar várias instâncias e lidar com uma grande quantidade de interações. Então, com um chatbot, eu consigo instanciar vários atendimentos. Eu precisaria de várias pessoas. Quanto mais atendimento eu tivesse, mais pessoas eu iria precisar. Mas tem aquelas sazonalidades, né? Que ora eu tenho muita gente solicitando atendimento, por exemplo, imaginando aí uma Black Friday, que pessoas gostariam de algum produto específico, né? Estão com uma reclamação ou um pós-Black Friday, né? Para fazer, ou durante a Black Friday, porque os caras não estão conseguindo concluir o processo por qualquer problema que seja, ou qualquer dificuldade que eles estão encontrando. E se eu tiver um agente inteligente que seja capaz de interagir e responder essas demandas, eu libero você para outra coisa. Então, o ato de liberar você para outra coisa é justamente assim. Volto e falo, e eu gosto muito dessa fala. Um agente é um software que sabe fazer coisas que provavelmente você faria, se tivesse tempo.
Então, a gente está otimizando o tempo das pessoas. A gente pode liberar para você fazer um processo natural. Das conversas anteriores, das aulas anteriores, quando a gente falou de algumas possibilidades de inteligência, a gente tem alguns bots trabalhando em áreas, por exemplo, de contabilidade. Tem escritórios contábeis que tinham, sei lá, 40 pessoas trabalhando, 40 contadores. Eles implementaram um software de inteligência artificial para poder fazer a recepção dos documentos contábeis, digitalizá-los e classificá-los e organizá-los e fazer os lançamentos. Você acha que quantas pessoas foram mandadas embora? Nenhuma. Sabe por que nenhuma foi mandada embora? Porque agora que os contadores têm tempo para não ficar fazendo esse processo repetitivo, maçante, eles podem fazer análise da empresa e verificar, por exemplo, algumas estratégias contábeis para diminuir o pagamento de impostos ou para organizar melhor, direcionar melhor o cliente e fazer um serviço contábil de melhor qualidade. Então, não foi mandado embora nenhuma pessoa. Isso daí é uma coisa importante de ser visto e entendido, já que as pessoas vão ter tempo livre para usar e usufruir coisas que elas têm, que é o cérebro delas e o conhecimento sobre o negócio. Então, elas têm o conhecimento sobre, tem um cérebro que estava ocupado em executar uma tarefa repetitiva, agora o cérebro dela não está ocupado e ela está lá com aquele tempo disponível, podendo pensar e executar novas tarefas e novas ações que, na verdade, agregam muito valor para a empresa. Então, quem contratava o serviço antes, né, virou uma ideia de pensar assim, posso agora, nesse momento, dedicar a fazer aquilo que eu sei, que é análise contábil. Eu deixo o bot, o robô, fazendo a parte maçante, que é cadastrar algumas piadas maldosas, aí fala, bota o estagiário, mas eu tenho que colocar uma pessoa, né? E ainda se eu coloco um estagiário, eu tenho que conferir o serviço do estagiário. O robô, depois de treinado, eu confiro, mas você sabe que ele treinado dificilmente vai ter erro. E se ele não souber classificar, a gente pode botar para fazer uma classificação específica. Ele entrar num else da vida lá e ele aguarda a interação humana. E aí, como as interações diminuíram, eu não preciso ter muitas pessoas analisando isso. Eu posso ter uma, duas pessoas nesse tipo de trabalho, de análise do serviço do bot, né? Se ele está concluindo, se ele está compondo ou não. Então, só para a gente relembrar, né? O que é a inteligência artificial? É o estudo e a construção de sistemas computacionais inteligentes, né? Nossa definição de sistemas inteligentes, sistemas que pensam e agem racionalmente, né? Em inteligência artificial, sistemas inteligentes são vistos, são modelados, são desenhados, né? Do termo em inglês design, né? Como agentes inteligentes. Então, os sistemas inteligentes são os agentes inteligentes. A gente está falando aí de criar soluções programadas, né? Então, softwares que consigam responder a uma demanda de acordo com uma determinada entrada. Ela sabe reagir ao nosso ambiente. Então, vamos ver aí o que é uma percepção de um agente, né? Vamos ver lá as percepções de agente. Umas percepções bem interessantes de agentes na inteligência artificial. Nós temos o nosso ambiente pode ser qualquer coisa que a gente queira analisar, ele pode ser. Aí a gente, só uma pausa, né? Lembra quando a gente foi lá no terceiro semestre, quando a gente falou do paradigma de orientação a objeto, que a gente tinha uma visão de mundo chamada mini-mundo, que era um paradigma, né? Que era a nossa capacidade de abstrair, que a gente olhava a parte e enxergava o todo. Então, eu via o nome e o número de matrícula e eu conseguia visualizar um aluno completo. Eu via o nome, o CPF e o e-mail, eu conseguia ver uma pessoa. Isso daí é o nosso ambiente. O nosso ambiente, ele não precisa necessariamente ser um ambiente completo, né? Ele pode ser uma parte do todo. E essa visão particionada é muito interessante.
O que nós temos agora eu tenho aqui o meu ambiente e eu tenho as minhas percepções, que são as entradas. O que a gente pode imaginar de percepção? Imaginando, por exemplo, se a gente for levar lá para o lado de IoT, né, de hardware, de prototipação e eletrônica, você poderia imaginar que a gente estaria aqui lidando com Arduino. Então, nós temos uma plaquinha Arduino e ela tem percepção. E o que pode perceber o ambiente? Por exemplo, um sensor de luz. Um sensor de luz pode ser isso daí. Assim como eu posso ter um software que fica monitorando um diretório. E quando cai algum arquivo naquele diretório, ele vai pegar esse arquivo e vai jogar dentro da base de dados compilada, analisado, né? Eu poderia também ter uma API, que aí é uma interface programada, né, aonde eu faço uma entrada via uma requisição, e aí eu passo a informação para ele que eu quero, ele vai perceber essa informação e vai fazer o quê? Ele vai trabalhar. E aqui dentro nós temos o cérebro dele, né? Ele vai ter ali a caixa preta, o código que vai fazer alguma coisa funcionar. Então essas entradas são os nossos sensores. E a gente tem os nossos atuadores, que são os retornos que a gente dá. O que poderia ser, por exemplo, na eletrônica, um atuador? A gente poderia ter a entrada como sendo um sensor, um botão e um atuador. Sei lá, poderia ser a lâmpada acendendo, poderia ser o relé ativando alguma coisa. Isso são os atuadores, o que faz a ação. Então, de acordo com a percepção que a gente tem do ambiente, é processado de alguma forma dentro do agente e ele gera uma saída através dos seus atuadores sobre o ambiente. Isso daí é a ideia do agente inteligente, né? O objetivo todo, né, que nós temos é escrever o programa do agente. Então, nosso trabalho, nossa ideia é escrever o programa que vai conseguir obter as informações do mundo exterior, vai processar, então a gente vai fazer esse processamento e depois ele vai devolver uma saída. Você pode imaginar um agente como sendo um programa que recebe uma base de dados, ele recebe os dados de uma base de dados e ele entrega um relatório, ou um gráfico, ou um site, alguma coisa desse tipo. Ele pode fazer essas percepções, essas informações podem ser processadas ali dentro daquela caixa, né? Isso daí que é o mais interessante nos agentes. E peraí, mas está parecendo que a gente já viu algo, né, parecido? Nossa, tá com uma cara de ser, por exemplo, um botão. Imaginando que o nosso agente agora, esse ser aqui, ele seja um botão dos nossos programas orientados a objeto. A gente tem um botão. O que um botão faz? Um botão, ele fica percebendo o ambiente, né? Então, ele fica percebendo o ambiente. E o que faz o botão funcionar? É um clique do mouse. Então, ele fica percebendo o ambiente, quando ele percebe que o mouse está sobre ele, ele muda, então ele dá um destaque, então ele estava lá apagadinho, o mouse passou sobre ele, opa, mudei de cor, então ele teve uma percepção do ambiente e reagiu de uma forma. Isso aí é programação orientada a objetos, né? Isso parece ser um evento. Então, um evento, ele percebe a ação, que é o listener no Java, né, que ele fica ouvindo, que tem os ouvidores, ele fica percebendo o ambiente, ele fica ouvindo o ambiente. Quando ele percebe que a ação está acontecendo, então quando ele tem a noção que alguma coisa está ocorrendo sobre, ele reage fazendo alguma coisa, por exemplo, um botão sair. Obviamente eu estou tirando toda a inteligência do negócio, né, mas é isso, a gente já viu, a gente já sabe como produzir alguma coisa desse tipo, então, a gente já produziu. A gente sabe que se eu colocar um botão que fica ouvindo o clique do mouse, quando ele clica, ele percebeu que o ambiente mandou um clique de mouse para ele e ele reagiu de alguma forma. Agora a gente vai trabalhar, melhorar essas percepções, vamos ver as possibilidades dessas percepções, dessas entradas, e vamos ver quais as outras possibilidades de reação que a gente tem.
Isso daí, então, faz o quê? Faz com que ele perceba seu ambiente através de sensores, né? Que pode, a gente fala sensores, dá a ideia de alguma coisa física, eletrônica, mas a gente pode ter vários tipos de sensores, né? A gente pode ter sensores lógicos, como eu falei, a gente pode ficar monitorando uma base de dados, a gente pode ficar aguardando uma chamada de uma API, a gente pode ficar aguardando a criação de um arquivo, quando um arquivo é colocado em um determinado diretório. Tudo isso daí também pode ser sensores, né? Tudo que fica monitorando. Quando a gente fala, né, de agentes humanos, o que a gente tem como sensores, né? O que no ser humano capaz de sentir? A gente tem os olhos, a gente tem o ouvido, tem a pele, né? A gente tem o paladar, a gente tem o olfato. Então, tudo isso são os nossos sensores que fazem com que a gente consiga entender como que está o nosso ambiente. E aí a gente tem as nossas reações sobre, né, que são as ferramentas que a gente vai utilizar para atuar, que são chamadas de atuadores. E os nossos atuadores, como humanos, são as mãos, as pernas, a boca, né, a cabeça, o corpo. E se a gente estivesse falando lá de um ser robótico, eu poderia ter um agente que fica monitorando, por exemplo, uma câmera. Então, eu estou lá, um sensor meu, na verdade, é um vídeo de entrada. Eu estou monitorando, filmando uma estrada, a entrada de um determinado local. Eu posso ter um detector de infravermelho, agora mais que nunca, eu poderia até ter atualizado esse slide, colocar lá um detector de temperatura corpórea, né? Então, quando ele identifica um ser humano, eu faço a medição da temperatura naquela pessoa, naquele momento, e de acordo com a temperatura, eu permito ou não a entrada dele no ambiente. E aí, por quê? Porque ele pode estar contaminado, porque ele está com febre, é uma das reações que se tem devido ao Covid, é uma das possibilidades. Então, quais são os nossos atuadores? A gente poderia ter o motor que aciona a porta para ela abrir, né? Então a porta está fechada, medir a temperatura, está de acordo, abro, então aciono o motor. Ou se não, a porta fica fechada e eu aciono um alarme, uma gravação, eu mostro um vídeo para a pessoa. Isso daí poderia ser, então, um sistema robótico. Mas e quando a gente fala de sistemas de software, né? Agentes de software? Quando a gente está falando de agentes de software, a gente é qualquer entidade que percebe seu ambiente através dos sensores. Então, se você já brincou com Arduino, você tem certeza que você já mexeu com um agente e ele pode ter sido um pouco mais ou um pouco menos inteligente, mas ele tinha uma inteligência. Então, se a luz do ambiente chegar em tal nível, eu acendo a lâmpada. Se eu fizer lá a luz do ambiente, eu tiro um pouco de luminosidade, está ficando escuro o ambiente, eu aciono. Se o ambiente está muito claro, eu apago e eu posso trabalhar em cima disso. Além desses sensores, né, de luminosidade, eu posso utilizar câmeras. Novamente, eu poderia estar filmando uma estrada e verificando a quantidade de veículos que estão trafegando. Por exemplo, eu coloco uma câmera num radar, e aí eu sei que no radar eu posso colocar duas velocidades. Para os veículos pequenos, eu posso deixar eles passarem a 110 km por hora. Já os veículos grandes, eu deixo eles passarem somente a 90. E como que eu posso fazer? Já que eles estão passando ali no radar, eu poderia fazer a filmagem e essa filmagem daí, esse stream de vídeo ser tratado por uma inteligência artificial, onde ficaria vendo o tamanho do objeto que está passando ali e eu determino a velocidade. Se for um objeto pequeno, que eu identifique como um carro, um veículo, né? Eu vou pegar e ver, ele está, sei lá, a 100 km por hora. Beleza, ele está dentro do limite. Mas se ele for grande, se ele for um ônibus, um caminhão, ele está acima do limite. Então eu posso gerar, então pegar, localizar onde fica a placa desse objeto, ficar vendo, analisando, desenhando, seguindo o objeto e capturar a placa dele. Capturei a placa dele, o que eu faço? Eu gero a infração de trânsito automaticamente. É uma das possibilidades aí.
a gente tem todos os sensores, né? Teclado, mouse, a gente pode ver conteúdos de arquivos que vão sendo alterados. Aí, esses arquivos eles podem ser arquivos especiais, eles podem ser arquivos de banco de dados, né? Podem ser uma base de dados. E a gente tem lá também que ele age sobre o ambiente através dos atuadores. Quando eu falei lá do sensor de velocidade, na hora que ele capturou, identificou, ele fez a ação de identificar o objeto, seguir, localizar a placa, pegar a placa e disparar uma infração de trânsito. E aí a pessoa que estava lá, ele pode mandar o trecho do vídeo para a pessoa analisar se ele acertou, se não acertou. A placa para ver, né, a imagem, a filmagem da placa para ver se está tudo certo, os dados, e pode fazer todos esses levantamentos, né? E isso daí é muito legal. Você pode imaginar numa indústria que você teria um braço robótico, né, fazendo uma atuação, como eu falei, por exemplo, se a pessoa está com uma temperatura acima do limite na entrada, por exemplo, de um shopping, eu faço a reprodução de um vídeo, eu aciono um alarme com um alto-falante, eu mando essa informação impressa para a pessoa retirar ali, posso executar um programa, que nem é o caso de gerar lá a multa automaticamente, eu posso gerar uma entrada em arquivo, entrada em banco, infinitas possibilidades. Qualquer coisa que você fizer, reagir é uma ação, né? E nós temos, então, que a relação entre o ambiente e o agente, né? Se a gente tem aí ambiente físicos e robôs, né? E o ambiente de software, os softbots, né? Os robôs que são criados em software. Infelizmente, é a mesma coisa. A gente poderia imaginar que é muito diferente, a percepção é a mesma, né? A visão é a mesma. A gente tem, então, o nosso ambiente sendo analisado, então a gente percebe o nosso ambiente através dos nossos sensores e reagimos através dos nossos atuadores nesse ambiente, e a gente tem aqui a nossa caixa mágica que contém o nosso programa, o nosso código de como realizar isso daqui. Aí a gente vai entrar na parte de ideia de como que a gente constrói, como que a gente projeta, como que a gente modela um agente, né? Um problema é definido através de percepção, então, se a gente voltar aqui, nós temos que perceber o nosso ambiente, então temos a percepção, temos esse momento aqui, que é o perceber o ambiente, nós temos que saber agir sobre esse ambiente, então, dependendo do que acontecer nele, eu reajo de alguma forma, para baixo. E aí a gente tem o nosso ambiente que a gente está analisando, que é o que a gente precisa verificar, e, obviamente, quais são as nossas regras, os nossos objetivos com as nossas percepções. De acordo com o que a gente percebe, como que a gente reage? O que, que a gente deve de fazer, né? Então, são isso daí. Ou senão a gente ainda pode agir sobre outros agentes, né? Então, é um agente agindo sobre outro agente que pode agir sobre outro e um percebendo a ação do outro, né? Os tipos de conhecimento que programas do agente podem conter, né? Aí a gente tem lá, por exemplo, quais são as propriedades relevantes do nosso mundo, da nossa área de análise, né? Como esse mundo daí pode evoluir, como que ele pode se transformar, modificar, o que, que eu preciso disso daí? Saber quais possíveis modificações para saber se isso daí vai estar dentro do meu contexto, se vai ser previsto, né? Por exemplo, imaginando que eu fiz um agente aspirador de pó e eu fiz um ambiente quadrado. Eu ensinei ele a trabalhar com ambiente quadrado, plano, sem obstáculos. E aí, de repente, eu mudo o layout do ambiente. E aí eu mudo adicionando obstáculos, degraus, né? Como será que ele vai reagir, né? Então, o nosso mundo se transforma, se evolui, que é o nosso local de percepção, o que a gente está analisando, e é isso daí, por exemplo, que a gente poderia estar fazendo nesse momento. Imaginando lá o caso contábil, né? Chega um documento contábil diferente, que nunca tinha sido visto. Nosso mundo de análise, né? O que é o meu mundo que eu analiso, modificou. E a partir do momento que ele se transformou, que ele se modificou,
eu tenho que saber testar e analisar para ver se o meu agente consegue ainda perceber esse mundo, se ele consegue entender que aquilo dali é o mundo dele, né? Então, nós temos aí como identificar os estados que são desejáveis ao nosso mundo, como interpretar essas percepções, quais as sequências de ações que a gente vai ter nesse mundo, como medir se as ações que a gente está exercendo, se elas têm sucesso, né? Então, por exemplo, imaginando um robô equilibrista, aquele que fica em cima de duas rodas e ele fica, né? Ele fica com as rodinhas aqui, né? Aí ele fica equilibrando. Ele tem um peso, ele vai cair, ele acelera para um lado, e ele fica fazendo a percepção. Quando você está no plano, isso daí tem uma forma. E se eu colocar agora num plano inclinado? O plano horizontal foi ok. Mudei agora o meu mundo, eu coloquei um plano inclinado. E se eu tenho um sensor que analisa o chão para ver, para ele ficar na mesma distância, por exemplo, ele fica analisando a distância de um lado para o outro, quando o plano é inclinado, ele vai tender a ficar inclinado também. E só que o inclinado faz com que ele caia para um lado. Será que eu analisei isso? Será que isso é contemplado dentro da análise do meu mundo? Então, como que eu posso avaliar que as minhas reações de andar para um lado vão estar efetivas, né? Isso daí tem que acontecer, a gente tem que analisar o nosso sucesso quando executamos ações, né? Então, analisar os sucessos das ações que são executadas é importante para a gente saber se aquela aquela ação está tendo resultado efetivo ou não sobre o nosso modelo. Como que a gente pode também melhorar isso, né? A gente pode avaliar segundo nossos próprios meios, nossos próprios conhecimentos, a gente pode obter informações, né, do ambiente, a gente pode aprender com o ambiente, né? Então, o nosso ambiente vai nos dar respostas e essas respostas vão gerar novas ações e essas ações vão ser percebidas, entendidas, para que da próxima vez eu já tenha na minha base de conhecimentos essas ações que, por exemplo, não é mais um plano horizontal, é um plano inclinado e eu devo de agir de tal forma quando o plano é inclinado. Como colaborar ou competir com outros agentes, né? Se eu tenho mais de um agente atuando e trabalhando juntos, como que um pode interagir com o outro? A gente vê aí, por exemplo, alguns casos são bem engraçados no final das contas, mas geram alguns insights interessantes, né? Que quando você coloca duas inteligências, duas IAs para conversar, elas acabam por criar o seu próprio alfabeto e elas começam a falar de forma mais efetiva. Numa fala humana, a gente usa muitas palavras que são desnecessárias, né? Assim, deixa eu me justificar antes que alguém fale mal do que eu disse, né? Por exemplo, a gente tem pausas, a gente tem conjunções, junções, a gente tem algumas, por exemplo, né? O Cristóvão. Eu não precisaria do o, né? Eu poderia falar Cristóvão direto. Filho de José. Eu poderia tirar o D. Então, são coisas que eu conseguiria extrair da minha fala e ainda assim faria sentido. E é isso que os softwares fazem, né? Eles começam a perceber que aquilo que eles têm dentro do algoritmo deles, que eles retiram, eles fazem essa limpeza para análise, né? Acaba fazendo com que, na verdade, seja a melhor forma deles se comunicarem. Tira tudo que é sujeira da linguagem e eles criam uma nova linguagem totalmente estranha para a gente, mas para eles faz muito sentido, e eles se comunicam. E a comunicação deles é efetiva e eles conseguem realmente fazer com que um transmita uma informação e o outro receba essa informação e entenda. Isso daí é uma ideia interessante para você poder imaginar aí de colaboratividade.
em competição, imaginando essas inteligências artificiais, por exemplo, em esportes, como a gente viu nas apresentações da aula passada, por exemplo, no jogo de futebol, como que uma interage com a outra. Como que a gente pode fazer isso daí? E aí, interagir com a outra, será que eu tenho que sempre ser educado, prestativo e cordial? Se eu estou brincando, por exemplo, num jogo de futebol, se eu for sempre cordial, eu nunca tomo a bola do outro, né? E aí acaba que, assim, um pegou a bola, iniciou o jogo, eu não tomo a bola porque eu sou cordial, e aí ele vai e marca o gol. Eu não vou nem proibir dele chutar, eu não vou defender porque eu vou estar limitando o caminho dele. Então, são essas as ideias. Qual é o nível de competição que eu vou fazer entre um e o outro, né? O que um vai receber de informação, de cordialidade que ele deve ter, né? Cordialidade que ele deve ter com o outro. E aí a gente tem algumas medidas de desempenho, que são os critérios que vão definir o grau de sucesso de um agente na realização de uma determinada tarefa. A escolha errada dessa medida pode acarretar alguns problemas indesejados de comportamento. Por exemplo, se a gente estabelecer variáveis linguísticas, né, como nossos medidores, né? Sim, eu retorno. Vamos retornar então. É, eu não sei o que eu cheguei. Desculpa, Reginaldo, deixa eu ver se eu. Cadê? A gente estava falando de colaborar e competir, cordialidade, né? Então vamos retomar aí a parte final, um pedido do nosso colega. Ele pediu para a gente rever a parte da cordialidade, né? Imagina a gente desenvolvendo robôs para jogar futebol, né? Porque a gente tem os robôs que são colaborativos, que um ajuda o outro, e temos os robôs que são competitivos, que um compete contra o outro, né? Imaginando um robô jogando bola contra outro, imaginando o futebol, né? Que eu acho que é o padrão do nosso país de esporte, de imaginar. Você imagina o seguinte: se um robô ele tem limitações de cordialidade muito altas que a gente estabeleça, ele não vai querer chegar próximo do outro para tomar a bola, porque o outro está em posse dela. Se ele está com a posse da bola, né, se ele está com a bola por ele, para ele, e o outro chegar e tomar, isso não é cordial, né? Isso daí poderia ser interpretado pela inteligência como sendo uma ação agressiva. Então, quando eu estou em um ambiente competitivo, tenho que trabalhar a cordialidade em um nível aceitável. Eu não vou utilizar o robô para destruir o outro porque eu estou num jogo de futebol. O objetivo é pegar a bola, tomar a bola do companheiro e marcar gol contra o time que eu estou disputando, né? Isso daí é uma coisa importante. Mas assim, qual é o nível, né? O que eu vou ter de ação que eu vou fazer? Eu tenho que deixar ele tomar a bola do adversário, mas eu não posso deixar ele agredir o adversário. Que aí você perde a cordialidade e vai para um nível de agressividade. Não que não tenha competições robóticas desse tipo. Tem. Eu acho que o ser humano vislumbra muito guerras de robôs, né? Robôs lutando até a morte ou até um pifar. Isso daí você tem desde desenhos como Operação Big Hero, que o Hero tem lá o robozinho dele que faz essas ações. Há momentos, por exemplo, quando a gente tem gigantes de aço, são possibilidades bem legais. A gente pode imaginar em ambientes não reais, mas ambientes virtuais, quando você tem duas inteligências artificiais disputando, né? Onde você tá assistindo dois lutadores lutando, né? Ali, por exemplo, imaginando lá, eu vou puxar lá da minha época, por gentileza me perdoem, por exemplo, Mortal Kombat da vida lá, ou Street Fighter, e aí eu tenho
jogadores que são agentes, né? São robôs, são IAs, e elas vão lutar, e eu, como pessoa, eu não vou lutar, eu vou assistir eles lutarem. Não está pré-escrito, né? Pré-determinado, que sempre fulano de tal vai ganhar do outro. E aí são coisas muito interessantes, porque você tem ações e reações. Então eu tenho o meu nível de cordialidade diminuído, porque ele tem o ataque, ele tem que ir para cima do outro. E isso é uma coisa interessante que a gente pode analisar e ver. Essa daí é ótima. Então, a que eu citei da linguagem criada, isso daí é verdade. Foram colocadas, foram dois bots que falavam, né? Eles foram colocados para conversar. E aí um falava com o outro. Só que conforme eles foram falando, foi ocorrendo a percepção pelos algoritmos de inteligência que ele falava e ele não precisava falar todas aquelas palavras para que o outro entendesse, né? Então ele conseguia ter, ele falava, ele tinha uma colaboratividade muito grande, porque ele falava e aguardava a interpretação do outro. Então ele pensava numa frase, falava para o outro respondia, e quando ele respondia, ele analisava a resposta para ver se tinha nexo. Então, se a resposta estava conectada com a pergunta. E isso daí é um caso bem interessante que eles foram analisando e foram desenvolvendo a linguagem própria. Teve outros casos também, não só os casos dos bots do Facebook, mas são vários e vários e vários casos que, se você deixa, eles criam linguagem própria. Obviamente, não é assim, eu vou deixar eles falando por 2 horas e, nossa, acabou de criar uma linguagem própria deles. Eles ficam interagindo durante muito tempo, né? Eles estão tendo vários ciclos de interação. Então a gente tem aí depois, mais para frente, a gente vai ver que existe uma necessidade cíclica de testes, né, para fazer as evoluções, e a gente vai ver aí as possibilidades de evolução através de alguns algoritmos, né? E a gente vai ver os ciclos de vida, algumas coisas assim. Por exemplo, quando a gente chegar a dar uma olhada em algoritmos genéticos, e aí fica bem bacana para a gente entender melhor essa fase. Dando continuidade, então, a gente fala sobre as medidas de desempenho. E as medidas de desempenho, elas são os critérios que a gente vai utilizar para verificar se realmente a realização de uma tarefa foi efetiva ou não. Então, fiz uma tarefa, então recebi uma ação e reagi de uma forma. Essa reação que eu tive foi correta? Foi a melhor reação que eu podia ter tido? Então, eu tenho que criar essas possibilidades de medida. Essa medida pode ser uma medida numérica de 1 a 10, de 1 a 100, ou também poderia ser algo, por exemplo, você pegar utilizando variáveis linguísticas. Muito bom, bom, regular, insuficiente, totalmente insatisfatório. Então, você poderia criar também essas medidas, e essas variáveis linguísticas são possíveis de serem trabalhadas dentro da programação, né? A gente atribui valores e esses valores caem em cima dessas variáveis linguísticas que a gente pode utilizar. E se não tomar cuidado, as medidas que a gente utiliza, elas podem ser prejudiciais aos nossos softwares de inteligência, né? Então, se a gente apertar muito nas medidas, a resposta pode não ser a esperada, ele pode dar uma resposta não tão ideal. Isso daí é normal, porque a gente ajusta os nossos modelos e quando a gente falar de fuzzy, a gente vai ver que isso é muito comum. Então, a gente fazer pequenos ajustes, né, nas nossas formas de medição, no que a gente está avaliando, pode dar uma diferença extremamente significativa no resultado do nosso modelo, do nosso software, então, do nosso agente inteligente, né? A gente tem o agente que ele é autônomo. O agente autônomo é aquele que tem a capacidade de interagir e extrair informações
informações com o ambiente, né, do ambiente. E ele é autossuficiente, né? Ele é capaz de iniciar com... Ele começa com um conhecimento básico, né? Você dá um conhecimento prévio para ele, para que ele consiga fazer alguma coisa, porque senão ele não tem um mínimo de condições de agir, então ele começa com alguma inteligência própria, só que ele começa a ter as iterações de... Note, eu falei iterações, não falei interações. Então, eles iteragem, repetem as repetições das ações e ele vai analisando. Cada vez que ele executa uma ação, ele tem um feedback para ver se essa ação foi boa ou se não foi. Aí ele ajusta e faz novamente. 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 E ele vai ficar entendendo que se ele exercer uma ação de tal forma, ele vai ter uma reação de tal maneira. E isso daí é o aprendizado. É essa a forma com que ele vai aprender. Você dá o conhecimento mínimo para ele começar e depois ele vai fazendo essas próprias avaliações, essas medidas, e ele acaba aprendendo por si só. São os agentes autônomos, que eles aprendem sozinhos. O comportamento dele vai depender de dois fatores, e aí é muito importante. Primeiro é do conhecimento prévio que ele tem, e o segundo é da experiência dele. E a gente vê que isso daí é delicado. Então, quando a gente está falando de agentes autônomos, e a gente já viu alguns casos aí de bots que se tornaram racistas, nazistas, preconceituosos, que iriam destruir a humanidade. Obviamente, não foi devido ao conhecimento embutido inicial nele, né? O conhecimento que ele foi solto. O problema foram as interações, as experiências que ele teve. E as experiências que ele teve formaram essa percepção, porque as pessoas que estavam interagindo não estavam com a ideia de fazê-lo melhor, estavam com a ideia de se divertir e ver o que acontecia, né? Então, essa brincadeira de ficar zoando e falando besteira para os bots, né, acabou levando o negócio por água abaixo. Simples desse jeito. Então, nós temos aí os agentes que têm capacidade de aprender, a gente tem que ter muito cuidado, os autônomos, né? Porque eles iniciam com uma inteligência que a gente dá, uma base, né? Mas eles absorvem o que vem de fora. E esse absorver o que vem de fora é complicado. Nós temos os agentes oniscientes, né? É o agente que percebe quando executa as ações, o agente que conhece todos os efeitos de suas ações. Ele literalmente sabe tudo sobre ele. Em certos ambientes é possível até modelar completamente, né, a realidade. Mas a gente vai chegar no momento que tem que relaxar os critérios para o sucesso do agente, né? E aí a gente vai fazer em ambientes artificiais. Porque o onisciente, aquele que sabe tudo sobre ele, é difícil de existir, né? Porque você não consegue mapear e imaginar todas as possibilidades que existem. Nós temos, então, a possibilidade do mapeamento ideal entre sequências de percepções e ações. O mapeamento da percepção, da ação, né, cria uma tabela, e essa tabela parece ser bobeira fazer, mas é ela que dá as nossas ações e reações, né? Então a gente tem uma tabela que tem lá as ações que o agente deve tomar de acordo com uma percepção que ele tem. É tipo uma tabela if, then, né? If acontece alguma coisa, then faça isso. If isso aconteceu, then faça isso. É mais ou menos um if-else lá, né, uma tomada de decisão. E quando falam, né, e aí vem as grandes brincadeiras que inteligência artificial não passa de um aglomerado de ifs, pode ser baseado nas percepções dessas tabelas, né, que é o mapeamento que a gente faz. Para cada mapeamento dessas percepções, ele vai descrever um tipo diferente de agente, né? Temos mapeamentos ideais que vão descrever agentes ideais. E é possível especificar um mapeamento sem ter muito detalhamento. Não precisa ser cada caso específico, né?
Nós temos, então, algumas possibilidades aí. Imaginando que a gente tem o nosso ambiente e o nosso agente, nós temos agora o que era a nossa incógnita, lá, o que a gente não sabia o que estava acontecendo, é a nossa tabela de percepção e ação. Então, de acordo com uma percepção do ambiente, eu tenho uma ação que deve de ser realizada. E isso daí é bem interessante. Mas se você for imaginar a função do agente, vamos ver lá algumas coisas que podem acontecer, né? Vamos imaginar aí alguns problemas, né? E se a gente pegasse um jogo de xadrez? O jogo de xadrez é legal. Para quem conhece o jogo de xadrez, sabe jogar xadrez, você sabe das possibilidades de movimento de cada peça. E aí você tem lá uma quantidade absurda de percepções para uma quantidade igual de reações, né? Então é um volume absurdo, mas é um absurdo muito absurdo de possibilidades. E isso daí torna o agente lento. Ele vai gastar muito tempo para tomar uma ação, de acordo com a sua percepção. Só que a gente precisa ter ações quase que imediatas, né, para que ele possa corrigir. Imagina que eu tenho lá o meu robô equilibrista. Eu coloquei lá o meu carrinho, robô equilibrista, para ele ficar, né? Ele fica aqui numa base, aí ele fica acelerando para um lado, acelerando para o outro, para ele tentar manter o ponto de equilíbrio. Imagina que ele está caindo para um lado e ele demora muito tempo para perceber e analisar que ele tinha que acelerar para cá para ele poder se equilibrar novamente. Imaginou o que vai acontecer? Se ele está caindo, ele demora para reagir, ele vai chegar um momento que ele não tem mais a possibilidade de se levantar. E aí é onde a gente começa a ter as falhas. Então, quando a gente tem muitas percepções que devem ser analisadas, essa tabela se torna muito grande, os nossos agentes começam a ficar ineficazes. Faltam 15 minutos para a próxima reunião, eu vou parar aqui, nesse slide, e a gente continua nele daqui a pouco, quando a gente voltar na próxima aula. Eu vou sugerir agora uma brincadeira para a gente. E durante esse período que a gente vai estar na outra reunião, eu gostaria que vocês fizessem uma atividade. Muitos já devem de ter visto, é uma atividade lúdica bem interessante. Procurem por Blockly. Se você procurar lá por Blockly, e eu já tenho o site salvo, obviamente, né? Mas é só procurar lá Blockly. Então, se você procurar por... Eu não quero pegar tudo isso. Blockly, você vai cair aí nas possibilidades do joguinho do Blockly. Cadê? Blockly Games. Acho que é esse cara mesmo. É ele mesmo. Você tem aqui as designações. Eu vou mostrar o que acontece aqui. São aqueles... eu vou passar lá do Google, mas a ideia é que você tem uma linguagem de programação em blocos, né? E aí você pode fazer. E ele gera, na verdade, um JavaScript aí por trás. Eu vou só copiar aqui o endereço e vou colar no chat para vocês. Diminuíram. Ficou blockly.games. Só colar no chat para vocês. Tá aí. Esse cara daqui é um joguinho bem interessante. Quem preferir pode mudar a linguagem, porque aí você tem alguns uns facilitadores, né? Esse joguinho é bem bacana. Ele vai ensinando, são etapas que vão sendo evoluídas de um aprendizado para a gente chegar nesse último caboclo daqui, que é o patinho na lagoa. Esse bichinho aqui na lagoa vai ser o nosso objetivo. Então a gente vai iniciar. A gente vai começar com o primeiro aqui, rapidamente.
ele está falando ali, ó, para cada animal você deve colocar lá as suas especificações. Esse cara daqui, inicialmente, é para você aprender a usar o ambiente, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um gato. Ele pede para eu inserir a imagem aqui. Ele já acopla a imagem. Aí, qual a quantidade de patas que um gato tem? Um gato tem 2 patas. Se eu for testar isso daqui, ele vai pegar e vai analisar que tem algumas coisas incorretas. E, na verdade, eu tenho lá que ele tem 4 patinhas. E aí eu tenho algumas coisas. Ele tem pelo, são pattes. Ele é baseado em Scratch, ele foi desenvolvido em Scratch. É isso mesmo. E ele vai fazendo a montagem. Olha lá, um caracol, a gente coloca o caracol, abelha, pato, e aí você vai fazendo as montagens de cada um. Então, cadê? O patinho tem penas, o pato tem 2, o caracol tem 0 e a abelha tem 6. E aí tem concha, bico, bigodes, gosma, ferrão e mel. Então, resolvido esse daqui, quando eu checo ele, ele vai falar, olha, legal, você acertou todos os bloquinhos. Beleza, era isso daí que eu queria, e ele vai para o próximo passo. Ele completou a primeira tarefa e ele vai para a segunda tarefa. Quando ele vai para a segunda tarefa, ele inicia as brincadeiras de criação da solução. Ele vai falando aqui, olha, você tem esses carinhas aqui que você deve de usar. Ó. Clica lá em executar. Avançou. Opa, ele só avançou uma vez. Então não era isso que eu queria. Vou colocar um outro bloco aqui. Vou reiniciar. 1, 2 vezes. Ele chegou lá. Você pode também ver quais foram os movimentos que você utilizou para sair do nível 1 e ir para o nível 2. Você pode mudar também o seu bichinho, se você não quiser mapa, tem espaço. Se você não quiser espaço, você tem também a possibilidade de utilizar o pandinha. Eu gosto muito do espaço, que eu gosto de ver o bichinho voando. Então é bem bacana, você pode fazer. Ele vai avançar, vai virar para esquerda, depois ele vai avançar, vai virar para a direita e ele vai avançar. E ele vai fazer lá o meu código, né? Ele vai fazendo isso daí. Parece bobo no início, mas ele vai te mostrar como que você vai usar as estruturas, como que você vai montar, e você vai passando pelos desafios. Voltando aqui no início, são vários os desafios. Normalmente os últimos, cada um desses tem 10 desafios, os últimos são realmente os mais tensos. Os que eu mais acho legal são o labirinto, o tartaruga, eles são extremamente complicados, e depois a gente vai chegar num nível de desenvolvimento onde a gente vai criar o nosso ambiente com o nosso agente. É interessante vocês passarem por esses passos para que vocês obtenham expertise, né, experiência, XP, suficiente para chegar aqui e desenvolver, vocês criarem técnicas e ideias para desenvolver a solução de um agente inteligente. O nosso objetivo no final vai ser a implementação desse daqui. Eu gostaria que vocês pudessem, se vocês pudessem, por gentileza, que vocês fossem fazendo isso daqui. Quando a gente retornar da reunião, aí o que a gente vai fazer? A gente retoma a aula lá dos agentes e a gente vai tirando dúvidas depois. Quando terminar a parte de agentes, a gente vai voltar e a gente vai finalizar tirando dúvidas. Eu fiz em uma noite isso daqui, né? Eu estava trabalhando um dia na FEG, finalzão do ano, dezembro, já não tinha mais ninguém lá. Aí eu descobri esse negócio e eu comecei a brincar, e eu achei super legal por causa da criação de um agente, de um pseudo agente inteligente. A gente cria o nosso bloquinho inteligente, a gente tem os nossos sensores, a gente tem os nossos atuadores e a gente consegue criar. E essa daqui vai ser a nossa primeira atividade, que vai ser a nossa primeira atividade divertida de programação, né? A gente teve uma apresentação de trabalho, que foi a primeira atividade de nota, e essa vai ser a segunda atividade de nota, mas a primeira atividade é onde a gente vai codificar alguma coisa para visualizar realmente como que funciona um agente. E aí a gente tem a classificação, vendo como que ele está agindo, e aí a gente vai estabelecer alguns critérios para a gente ponderar e colocar. Eu vou montar depois uma planilhazinha para vocês poderem responder, para a gente poder ver aí as execuções, como que estão rodando e o que está acontecendo. Tá bom?
é isso daí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Por enquanto, eu vou parar essa gravação, que eu acho que já está bom. Isso aqui já explicou bastante, tá bom? Daqui a pouco a gente continua.